Meu filho não fala. Se eu levá-lo na fono, em quanto tempo ele vai falar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Vem comigo! Antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e me acompanhar lá no @Dicas da Fono no Instagram, que eu passo muitas dicas por lá e vou ficar muito feliz em ter você comigo no Insta também. Bom, mas vamos lá. Essa é uma pergunta bem complexa, porque eu não consigo te responder de forma direta. Olha, se o seu filho não fala e começar a ir na fono, ele vai falar em tantos meses, tantas semanas. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto que nós precisamos saber é que uma criança começa a falar por volta de 1 ano até no máximo 1 ano e meio. As primeiras palavras têm que surgir nesse tempo. Se ela tem mais de 1 ano e meio e ainda não fala nada, absolutamente palavra nenhuma, nós já temos aí um atraso de fala, né? E aí, vamos supor que você leva essa criança com 1 ano e meio, com 2 anos na fono, que ainda não fala, e faz essa pergunta. A partir de quando? Quanto tempo o meu filho vai demorar para falar? Dificilmente a fono vai conseguir te responder isso de forma direta. Por quê? Porque ela precisa primeiro investigar o porquê desse atraso de fala. E o porquê desse atraso de fala vai influenciar no tempo em que a fala vai demorar para surgir. Então vamos supor que essa criança não fale nada porque ela não recebeu estímulos bons para a fala. Então é aquela criança que ficava em casa o dia todo sem brincar com nenhuma outra criança e os adultos que estavam com ela não interagiam muito com ela também. Não conversavam, não cantavam, adivinhavam tudo que a criança queria, precisava antes que ela pudesse tentar pedir. Não interagiam, não brincavam com ela e principalmente se essa criança ficou ali na frente das telas. Então isso é muito comum hoje em dia, aquela criança fica o dia todo assistindo televisão e aí ela recebe tudo pronto da tela. São estímulos? São, mas é tudo pronto. Não existe interação, não existe troca, ela não precisa responder nada. Ela só tá ali, recebendo, e aquilo não é uma interação social e, consequentemente, ela não desenvolve a fala. E aí, essa é a condição do seu filho que você levou até a fono. A fono vai fazer o quê? Ela vai te orientar com relação a como estimular o desenvolvimento de fala dessa criança, a como diminuir o uso de telas, a como substituir esses estímulos passivos da tela por coisas que vão trazer mais necessidade de comunicação para essa criança, que vão trazer mais motivação para ela tentar falar. E se você colocar tudo em prática, diminuir o uso de telas, tirar alguns obstáculos que podem estar atrapalhando também, como chupeta, mamadeira, e estimular bastante essa criança, muito provavelmente ela vai evoluir de forma muito rápida. Se ela não tiver nenhum outro impedimento, nenhum transtorno de linguagem, nada disso. Se foi única e exclusivamente falta de bons estímulos, essa criança vai evoluir em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo que eu quero dizer para vocês em 3 meses você com certeza vai ver mudanças significativas na comunicação dessa criança a partir do momento em que elimina-se os obstáculos para a comunicação e se insere bons estímulos, boas oportunidades de interação com ela. Inclusive, se você quiser aprender a estimular e quiser estratégias práticas para reduzir a exposição às telas, para tirar os obstáculos desse desenvolvimento, eu tenho um programa, o SOS Fala Infantil, no qual eu ensino exatamente isso. É um programa para pais de crianças de 0 a 3 anos que estejam com atraso de fala ou não. Mesmo para as crianças que estão dentro do esperado para o desenvolvimento de fala, esse curso vai ajudar bastante a otimizar ainda mais os estímulos que você oferece. Tá bom, mas existem outros casos, nem tudo é um atraso simples de linguagem, como o caso que eu acabei de citar aqui agora. Porém, quando você leva o seu filho para fono, mesmo que você relate que ele não tem bons estímulos, que ele fica muito diante da tela, dificilmente ela já vai fechar um diagnóstico. Porque mesmo aquela criança que não recebe estímulos, ela pode sim ter um atraso, um transtorno, uma dificuldade que vai além da falta de estímulos que você pode oferecer. Então, o que a fono vai fazer num primeiro momento é avaliar aquela criança para entender quais habilidades ela já tem bem desenvolvidas e quais ela ainda precisa desenvolver.
e mesmo que ela não fale, existem várias habilidades de linguagem que nós avaliamos, como contato visual, como uma brincadeira compartilhada, se ela consegue interagir com outra pessoa, um adulto que seja, brincando, prestando atenção num mesmo objeto, numa mesma brincadeira, se ela consegue se comunicar por meio de gestos, se fazer entender mesmo que ela não fale. Então a gente tem uma série de habilidades para avaliar nessa criança, mesmo quando ela ainda não fala. E dificilmente nós vamos conseguir um diagnóstico de imediato, porque pode ser que ela não fale por falta de estímulo, pode ser que ela tenha um transtorno de linguagem. Enfim, depois dessa avaliação, nós vamos fazer o que nós chamamos de intervenção diagnóstica. Ou seja, eu vou começar a intervir com essa criança para ver como ela responde. E como ela responde vai começar a me nortear para esse diagnóstico. Se for uma criança que só tem falta de estímulo, ela vai evoluir muito rápido, vai desenvolver a fala e nós sabemos que foi um atraso simples de linguagem. Porém, quando eu intervenho naquela criança e mesmo com todos os estímulos necessários para ela se desenvolver, ela tem dificuldade para isso, eu vou começar a pensar em possíveis diagnósticos, fazer alguns encaminhamentos para outros profissionais para que seja possível fechar esse diagnóstico de forma mais fidedigna. E isso pode ser um processo demorado em alguns casos. Alguns casos são muito óbvios, outros casos não são tão óbvios assim. E aí é que se começa esse processo de intervenção. A fono já vai começar a ajudar a criança a desenvolver aquelas habilidades que ela está apresentando atraso, mas ela ainda não consegue entender exatamente o porquê desse atraso. E aí, conforme a criança vai evoluindo, vai trazendo respostas, uma luz vai se acendendo com relação ao que pode ser. Tá bom, mas o que pode ser? Podem ser inúmeras coisas diferentes. E a minha função aqui no YouTube não é te ensinar a diagnosticar o seu filho. Então eu vou citar algumas coisas que podem ser, mas eu não quero de forma alguma que você aí da sua casa comece a levantar essas hipóteses. Porque se mesmo para um profissional que estuda durante muitos anos, muitas vezes é difícil fechar esse diagnóstico, para uma pessoa leiga vai ser mais difícil ainda e vai causar muita angústia também, tá? Então não é essa a minha intenção, mas vamos lá. Primeiro, nós precisamos separar o que é fala do que é linguagem. Linguagem é uma habilidade muito maior, muito mais ampla, e a fala é só um componente do que nós encontramos em linguagem. Então, uma criança que está se desenvolvendo bem em termos de linguagem, ela faz contato visual, ela compreende o que você diz para ela interage mesmo que não fale, ela usa gestos para se comunicar, ela brinca junto com outra criança ou com outro adulto, prestando atenção no mesmo objeto. Ela consegue responder aos comandos, então você pede, filho, vai lá no seu quarto e pega o seu tênis. Aí ele vai lá, pega o tênis e traz para a mamãe, então ele entendeu. Então, existem várias habilidades de linguagem que, quando não estão bem desenvolvidas, podem ser sinal de um transtorno de linguagem. E aí, dentro dos transtornos de linguagem, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o que nós chamamos de TDL, que é o transtorno do desenvolvimento de linguagem, que é uma dificuldade que a criança apresenta em duas ou mais habilidades de linguagem, sem nada específico que justifique. Então, é um distúrbio que antigamente era até chamado de distúrbio específico de linguagem, porque não tem algo que justifique, que explique, mas a criança tem aquelas habilidades defasadas e precisa de ajuda. No caso do TDL, o diagnóstico ele só vai aparecer com 5 anos, a partir dos 5 anos ou mais, e depois que essa criança já recebeu intervenção. Então, é aquela criança que mesmo fazendo fono, ela vai evoluir muito devagarzinho, muito lentamente. Por volta dos 4 anos, ela começa a evoluir mais, e com 5 anos a gente consegue ver que evoluiu, mas ainda tem habilidades a serem trabalhadas, e se não tem nada que justifique esse transtorno, essa dificuldade, nós vamos fechar o diagnóstico de TDL, transtorno do desenvolvimento de linguagem. Tá, vamos supor então que essa criança ela já tenha um quadro que pressuponha uma dificuldade de linguagem. Ela tem síndrome de Down, ela tem paralisia cerebral, ela é autista, e o diagnóstico de autismo já se consegue fechar muito antes, porque existe uma dificuldade na participação social da pessoa. Então, o profissional, o neuropediatra,
o médico ele vai avaliar esse comportamento da criança. Outras avaliações serão necessárias, como do psicólogo, do fonoaudiólogo, para fechar o diagnóstico de TEA, que é o transtorno do espectro autista. E os casos de autismo, ou de síndrome, ou de paralisia cerebral, por exemplo, que são diagnósticos que nós já conseguimos fechar muito cedo, porque algumas características são bem evidentes, eles também apresentam um transtorno de linguagem. Então é a segunda opção. Só que esse transtorno de linguagem, ele é decorrente de um quadro maior, de uma paralisia, do autismo, de uma síndrome genética. Então existe ali um problema de linguagem porque existe um quadro neurológico maior que justifique. Então, os transtornos de linguagem a gente separa basicamente nesses dois. O TDL, quando não tem nada que justifica, e aí no caso do TDL, esse diagnóstico vem mais tardiamente, porque a gente precisa fazer aquela intervenção diagnóstica e vendo como a criança responde e descartando algumas hipóteses até chegar no que é TDL. E já o transtorno de linguagem, nós já sabemos que ele vem associado a um quadro maior que justifica esse transtorno. E aí o tratamento da fono, ele vai ser diferente para cada caso. Você não vai estimular a linguagem numa criança síndrome de Down exatamente da forma que você, não é nem estimular, é intervir, né? Eu já até gravei um vídeo aqui explicando a diferença de estimular e intervir, vou deixar aqui em cima, mas você não vai intervir na linguagem de uma criança síndrome de Down exatamente da mesma forma que você vai intervir num caso de autismo, ou exatamente da mesma forma que você vai intervir numa paralisia cerebral, ou numa criança que tem perda auditiva. Cada uma vai demandar um tratamento específico dentro daquele quadro que ela apresenta, e mais do que aquele quadro que ela apresenta, cada um vai ter características próprias, porque nós estamos lidando com seres humanos. Então não existe nada muito matemático do tipo, todas as crianças com autismo recebem o mesmo tratamento, o mesmo tipo, a mesma intervenção, o mesmo método. Não, cada um vai se adaptar a um método específico, a uma forma diferente de tratamento, e o profissional, ele conhecendo a criança e avaliando todo o caso, é que ele vai direcionando como esse tratamento vai acontecer. Tá bom, mas existem casos em que a criança tem as habilidades de linguagem bem desenvolvidas. Ela compreende bem, ela memoriza bem, ela atende às ordens, enfim, ela tá com a linguagem bem desenvolvida, mas a fala apresenta um problema. Ela não fala, ou ela fala de uma forma muito embolada, que é difícil de entender, e isso afeta a comunicação dela. E aí, dentro dos transtornos de fala, eu tenho também uma série de variedades de diagnósticos, de possíveis diagnósticos aí, e que eu posso chegar. Então, eu tenho um transtorno que se denomina fonológico, que tem a ver com a dificuldade que a criança apresenta para entender características dos sons da fala e produzir. Então vai ser aquela criança que vai falar, mas ela fala errado. E às vezes ela apresenta alguns erros só na pronúncia dos sons da fala, às vezes esses erros são muito consistentes e muito variados, de forma que a fala dela fica muito difícil de entender. Essa avaliação, para ver se é um transtorno fonológico mesmo, geralmente nós fazemos a partir dos 3 anos de idade, que é uma idade em que a criança já tem uma grande variedade de sons, ou já deveria ter a capacidade de produzir uma variedade de sons. O desenvolvimento fonológico, ele acontece a partir de 1 aninho, quando ela começa a falar, até os 5 anos, que é quando ela vai adquirir os últimos sons da fala. Então, nesse sentido, o que eu sempre digo é, com 1 ano até 2 anos, a criança já tem que ter um repertório bem grande de palavras, de forma que com 2 anos ela já começa a formar pequenas frases. Quer papá, dá tetê, quer mais. E é normal que ela apresente ainda alguns erros de pronúncia e que algumas palavras sejam difíceis de entender, principalmente para quem não convive com essa criança. Isso é normal e faz parte do desenvolvimento fonológico. Com 3 anos, a criança já deve conseguir se fazer entender mesmo por quem não convive com ela. Então, ela ainda vai apresentar, sim, algumas trocas na fala, principalmente os sons do R, de barata, Brasil, encontros consonantais. Uma criança com 3 anos ainda pode não fazer, mas, apesar de alguns erros na fala, a fala dela tem que ser fácil de entender. E é importante levar para a fono para que ela avalie e comece a intervir nessa criança. Existem também os transtornos fonéticos, que são dificuldades para falar corretamente os sons da fala, mas não necessariamente porque ela não entendeu como fazer o movimento ou a característica auditiva daquele som,
mas porque existe uma limitação física. Então, a criança tem língua presa, ou a criança tem uma hipotonia dos músculos que nós utilizamos para falar. Exemplo, aquela criança que se alimenta só com papinha amassadinha, que não exercita os músculos da mastigação, que serão utilizados na fala, pode ter dificuldade para produzir alguns sons. A criança que tem a língua presa, já gravei vídeo sobre língua presa, vou deixar aqui também, mas que é uma pelinha que prende a língua no assoalho da boca. Isso limita também a produção de alguns sons, enfim. Ou ainda aquela criança que chupou muito chupeta, ou chupa chupeta, e tem a arcada toda aberta aqui da frente, e aí ela também não consegue produzir alguns sons porque existe uma alteração ortodôntica aqui, de arcada, que impede. Enfim, qualquer limitação física para a produção desses sons corretamente vai ser o que nós chamamos de um transtorno fonético. E aí eu posso ter os dois juntos, fonético e fonológico. Além de alguma característica física que esteja impedindo, uma dificuldade em perceber características de movimento do som ou de características auditivas do som que fazem com que ela fale errado. Esses casos de transtorno fonético fonológico geralmente têm uma evolução rápida quando vai para a fono e a fono começa a intervir e o paciente ou os pais desse paciente participam de forma ativa da sessão. Geralmente a evolução é rápida. Se não está sendo rápida, precisa investigar o porquê e ver se vocês estão se dedicando bastante nas sessões. Porque eu vejo muito isso também. Às vezes os pais querem levar na fono uma vez por semana, não treinam aquele som em casa durante os outros dias. Com certeza a evolução vai ser mais lenta nesses casos. Saindo dos transtornos fonéticos e fonológicos, nós temos ainda a possibilidade de um transtorno motor da fala. E aí, dentro de transtornos motores da fala, existem algumas diversidades. Então, eu tenho uma disartria, que é uma alteração na fala quando a criança não consegue coordenar os movimentos desses músculos por um problema neurológico lá no cérebro. E eu tenho atraso motor de fala e apraxia de fala, que é uma alteração neurológica também, é um transtorno motor da fala. No caso da apraxia, um pouco mais grave, porque ela afeta o planejamento e a organização desses movimentos lá no cérebro antes de chegar aqui na execução. Então, precisa de um tratamento intensivo com essa criança, massivo, para ela conseguir falar melhor. E o atraso motor de fala, que seria, grosso modo, uma apraxia menos grave, que consegue uma evolução mais rápida, porque a criança tem uma dificuldade em produzir esses movimentos de fala no momento da execução, ou seja, lá no cérebro ela já organizou, ela já planejou, mas ela já programou e planejou, mas na hora de executar ela tem dificuldade. No caso da apraxia, ela já tem dificuldade lá na programação e planejamento desses sons. Então, por isso que é mais grave, demanda mais tempo de tratamento e às vezes ela vai carregar essa dificuldade por toda a vida, claro que com evolução, se ela fizer um tratamento fonoaudiológico. Paula, mas agora embolou tudo na minha cabeça. Quer dizer que se eu levar o meu filho na fono, meu filho que não fala, a fono não vai saber o que fazer, não vai saber me dar um diagnóstico? Ou meu filho que fala tudo embolado, ou que tem muita dificuldade para falar, ela não vai saber me dizer o que está acontecendo? Pode ser que num primeiro momento ela não saiba diagnosticar, mas ela sabe sim muito bem o que fazer, como avaliar e como conduzir para ajudar essa criança, mesmo que ainda não se tenha um diagnóstico do que ela apresenta. Como eu disse, alguns diagnósticos demoram. O diagnóstico de TDL, que é o transtorno do desenvolvimento de linguagem, ele vai ser um diagnóstico de exclusão depois dessa criança ter recebido intervenção e não ter nenhum quadro que justifique as dificuldades que ela apresenta. Um quadro que existe um transtorno de linguagem decorrente de algo maior, como autismo, como síndromes, nós já temos o diagnóstico logo no início. Por exemplo, uma criança autista geralmente se consegue o diagnóstico até os 2 anos, quando você busca essa intervenção, essa avaliação precoce, já é possível sim diagnosticar. Uma criança que nasce com uma síndrome genética, já é identificado no nascimento que ela tem essa síndrome, então ela já vai ser, esses pais serão orientados para receber estímulo e intervenção precoce, porque ela já tem um quadro que pressupõe um problema de linguagem. Então, alguns casos já está bem definido, bem marcado o que aquela criança tem e como ajudar, outros vão demorar mais para diagnosticar. Nos casos de transtornos dos sons da fala,
Um transtorno fonético, fonológico, é muito fácil de identificar também, porque a fono vai avaliar toda a linguagem, vai ver que está tudo bem com a linguagem e, de acordo com os tipos de erro que ela apresenta na fala, é fácil dizer se é um transtorno fonético fonológico, mas no caso de apraxia, por exemplo, aquela criança muito novinha, com 2, 3 anos, que não fala quase nada, é difícil bater o martelo dizendo que é uma apraxia, porque não existe nenhum exame de imagem que mostre isso. Né? Isso daí é uma avaliação totalmente clínica. E para fechar esse diagnóstico, eu preciso que a criança fale. Que ela fale um número considerável de palavras, porque é pelas características da fala dela que eu vou conseguir chegar até esse diagnóstico. Por isso, quando vocês me enchem de perguntas assim no Instagram e com coisas muito específicas, o meu filho não consegue falar as vogais, é apraxia? O meu filho fala X palavras, será que ele é autista? Não tem como fazer esse diagnóstico, mesmo numa consulta é difícil, é um processo, então tem que manter a calma, tem que buscar ajuda, acompanhar de perto esse processo, ajudar a criança o máximo que conseguir, de acordo com as orientações profissionais, e durante esse processo, no meio desse caminho, vai se chegar a um diagnóstico, vai se chegar a um porquê. Mas o mais importante do que fechar um diagnóstico é ajudar, é identificar habilidades que estão em atraso ou defasadas naquela criança e ajudar essa criança a desenvolver essas habilidades que já eram esperadas para a idade dela naquele momento. Para resumir, então, não fique você aí tentando diagnosticar o seu filho, leve num profissional. Aquele profissional não me passou tanta segurança. Eu não me senti muito à vontade. Eu não acreditei muito naquilo que ele me falou. Busque uma segunda, uma terceira opinião que tranquilize o seu coração, que te passe confiança de que você está no caminho certo para ajudar o seu filho. Combinado? Caso você deseje receber atendimento fonoaudiológico online, hoje eu conto com uma equipe super especializada para te atender na Mais Fono. É só acessar www.maisfono.com.br, escolher a especialidade que você precisa e aí vai aparecer uma lista de profissionais aptos a atender essa especialidade. Você vai lá na agenda deles, escolhe, faz o seu agendamento e se ficar alguma dúvida pode chamar o meu suporte, que tem o WhatsApp lá no site e vai te orientar em tudo que for preciso, certo? Independentemente de fazer esse tratamento online com a minha equipe ou de buscar um profissional especialista na sua cidade, busque ajuda se você desconfia de que o seu filho esteja precisando. Combinado? Conta pra mim aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, outros vídeos que você gostaria de ver por aqui, que eu vou gravar com o maior carinho do mundo pra você. Deixa o seu like se você gostou, inscreva-se aqui no canal e me acompanhe também lá no @Dicas da Fono no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em ver você por lá também. Um beijo e até o próximo vídeo.